Bom dia, boa tarde ou boa noite, me chamo Ian e em nome da equipe Aerosat apresentarei o nosso projeto para 2020. Esses são os patrocinadores e parceiros os quais tornam possível a competição SAI Brasil Aerodesign 2020. Primeiramente, dividimos o projeto nas etapas informacional, conceitual, preliminar e detalhada, conforme recomenda a Rosa, segregando os níveis de detalhamento em macro e micro, podendo assim seguir o conceito de projeto de foco cíclico. Na etapa informacional, a fim de garantir a evolução positiva da equipe, prospectaram-se os fatores que obtiveram êxito nos anos precedentes a 2020, observando desde características das aeronaves até aspectos de gestão da equipe. A fim de definir as principais limitações de projeto, analisou-se o regulamento, identificando as restrições e requisitos quali quantitativos do projeto. Dessa forma, visando potencializar o somatório das pontuações de voo, acuracidade e bonificações, bem como validação dos voos, foram traçados os objetivos a serem seguidos. Representando maior elevação da pontuação da equipe, destaca-se a carga paga, demonstrando indispensabilidade de sua maximização. Observando as limitações de pista para pouso e decolagem, estabeleceu-se a importância da assertividade das análises de desempenho, garantindo a bonificação de pouso. Uma aeronave confiável não só garante a segurança de voo, como garante a bonificação de confiabilidade. Além de garantir a excelência do trabalho realizado, a qualidade dos relatórios amplia o conhecimento da equipe e impacta diretamente o fator de pontuação de relatório. Levando em conta todas as restrições levantadas anteriormente, ainda foram consideradas como restrições as questões de recursos financeiros e humanos, onde foi estimado um custo de aproximadamente R$ 4.536 por aeronave. Observando a semelhança das restrições do regulamento atual e antecedente, estipulou-se que a aeronave deveria ter massa semelhante à da anterior, a qual por voo será mais leve da classe regular, pesando 2,605 kg. Ainda foi estabelecido como meta a maximização da área lar da aeronave, visando resultados de carga paga semelhante ao ano anterior, mesmo havendo diminuição na restrição geométrica. Para 2019, a equipe galgou o 28º lugar para a competição do projeto. Sendo assim, almeja ser escalado de ao menos 5 posições para 2020. Por meio da compreensão da teoria e engenharia aeronáutica, em conjunto com as perícias adquiridas ao longo do histórico da equipe, foram definidas como características de projeto conceitual: avião monoplano, geometria de asa alta mista, composta de seção retangular na raiz e trapezoidal na ponta, sem diedro e sem flechamento. Fuselagem trinçada, trem de pouso triciclo, empenagem em configuração convencional e grupo motopropulsor na configuração Tractor. Para controle, foi definido que os ailerons seriam posicionados na parte trapezoidal da asa, maximizando seu momento e reduzindo sua área. Já para o dimensionamento do profundor, foi tomado como situação mais demandante o acionamento do mesmo para auxiliar a rotação da aeronave ao final da pista de decolagem, seguindo os modelos propostos pelas literaturas. Referente ao grupo motopropulsor, foram definidas pelo regulamento a possibilidade de implementação de motores elétricos. Mesmo conhecendo que a utilização dessa modalidade de motorização se tornará obrigatória, devido às condições econômicas atuais serem inviáveis à equipe, optou-se pelo mantimento da motorização Globo. O motor escolhido foi o S55X, por ser motor 18% a 22% mais leve que os demais motores regulamentados, e pela disposição de 2 modelos em pleno funcionamento no inventário da equipe. Para a determinação da hélice que melhor acompanharia o motor previamente escolhido, foram ensaiados diferentes modelos em uma bancada para obtenção da tração estática e, posteriormente, analisado em túnel de vento, para elucidar o comportamento e uma condição de voo. Dessa forma, perante os modelos ensaiados, optou-se pela hélice APC 1225-375, pois revelou uma maior tração em baixas velocidades, favorecendo o processo de decolagem. Visto a alta complexidade e o domínio exigido para a otimização de perfis aerodinâmicos, definiu-se então para a testagem dos perfis Epler 423 e Selig 1223, devido ao seu alto CLmax e comportamento perto da região de stall que satisfaz as condições da equipe, bem como o perfil NACA 12 e NACA 9 para a superfície estabilizadora horizontal e vertical respectivamente. Foi estabelecido que a ferramenta de otimização multidisciplinar deveria ser o principal meio para a obtenção prévia das geometrias e dimensões da aeronave, facilitando a identificação precoce de falhas e aspectos a serem otimizados. Englobando as áreas de aerodinâmica e estabilidade, controle e desempenho, foi desenvolvida uma rotina de geração e otimização em MATLAB, através de algoritmo genético, na qual o ambiente de simulação AVL foi integrado, testando cada iteração e realizando a obtenção dos coeficientes aerodinâmicos de cada configuração possível.
Uma análise de sensibilidade dos parâmetros foi realizada, a fim de determinar quais as principais variáveis de projeto necessárias para a obtenção das geometrias da aeronave. Ainda assim, foram abordados os objetivos e restrições apresentados anteriormente, sendo esses internos, externos, lineares e não lineares. Verificando que a carga paga tem a maior representatividade para a pontuação, de acordo com o regulamento, foi considerada como uma variável a ser maximizada. Dessa forma, definiu-se a otimização como monoobjetiva, representada pela equação da carga paga Cp de x. Para estimar a massa dos componentes, foi realizado um mapeamento de aeronaves desenvolvidas pela equipe anteriormente, determinando assim uma densidade média para as áreas de superfície sustentadoras e estabilizadoras. Contornando as equações simplificadas propostas pelas literaturas, o comprimento de pista necessário para a decolagem foi modelado de acordo com a equação do movimento, aplicando conceitos de integração numérica através da função tração versus velocidade relativa, obtida por ensaio estático e dinâmico. A convergência do algoritmo foi atingida em aproximadamente 30% do tempo praticado pelas rotinas desenvolvidas em 2019 pela equipe, apresentando 10,5 kg de carga paga a 1.100 metros. Para as correções preliminares, vista a distância reduzida entre o bordo de fuga da asa e o bordo de ataque da empenagem horizontal, optou-se pela conservação do volume da empenagem vertical, em conjunto à igualdade de cordas das empenagens. Assim, substituiu-se a configuração de empenagens pelo formato H, atendendo às condições de vento cruzado, de acordo com o histórico de velocidade do vento em São José dos Campos nos dias de competição. Para o desenvolvimento da fuselagem, tal geometria deveria acomodar a configuração da asa alta, determinando que o compartimento de carga fosse capaz de comportar a carga máxima estimada. A configuração de fuselagem treliçada e tailboom tubular foi escolhida a fim de contornar a escassez de mercado de materiais, bem como evitar a flambagem em pontos específicos da estrutura, aliando baixa massa, eficiência estrutural e realidade econômica da equipe. Para uma estimativa preliminar de arrasto gerado pela aeronave, utilizou-se o método de polar de arrasto classe 1, proposto por Roscan, que baseia-se na área molhada de cada componente, resultando num arrasto parasita de 265 drag counts e total de 669 drag counts. Após isso, utilizou-se o método de polar de arrasto classe 2 para um resultado mais confiável, resultando num arrasto parasita de 333 drag counts e total de 735 drag counts. Nessa etapa, observou-se os componentes que mais contribuíram para a geração de arrasto parasita foram a asa, 42%, e a fuselagem, 22%. O coeficiente de sustentação máximo da asa foi estimado preliminarmente por meio das recomendações de Anderson, sendo determinado o valor de 1,518 com ângulo de stall de 12 graus. Assim, como um cálculo da polar de arrasto classe 2 para a estimativa do comprimento de pista detalhado, somado à captura dos coeficientes de sustentação através do método LLT no XFLR5. Como forma de capturar efeitos importantes nas superfícies sustentadoras, os coeficientes de sustentação e arrasto da aeronave foram obtidos resultando das equações de Navier-Stokes. E tentando uma melhor organização das etapas de operação da aeronave, optou-se por separar as fases de missão e analisar cada uma delas detalhadamente, onde o grupo motor-propulsor foi submetido a uma avaliação de componentes e cálculos analíticos na decolagem e pouso. Foi verificada a não necessidade de freios para o pouso, visto que, de acordo com o histórico da equipe, a desaceleração ocorrerá em menos de 100 metros na maioria dos casos. Visando dimensionar os componentes estruturais com o objetivo de minimizar o peso vazio e garantir a segurança da missão, o projeto estrutural iniciou-se por um estudo dos materiais, comparando-os quantitativa e qualitativamente. As propriedades mecânicas foram obtidas a partir dos ensaios de tração e vibroacústicos. Assim, foram avaliadas as possíveis soluções dos componentes estruturais. Para a fuselagem, considerou-se o conceito de redundância, verificando o risco de flambagem e flexão nos tubos, garantindo a segurança e confiabilidade. Dessa forma, foi obtida uma margem de segurança de 126% no tubo mais requisitado. Já para a longarina da asa, foi escolhido o emprego de fibra de carbono em sua manufatura, aliando baixa massa e alta eficiência. Sua geometria foi conceitualmente definida como retangular e uniforme, onde suas dimensões atenderam aos limites de espessura do perfil e suas medidas foram obtidas a partir da distribuição de cargas ao longo da envergadura da asa. Dessa forma, a longarina foi dimensionada obedecendo a uma margem de segurança de 11,84%. Já no dimensionamento do trem de pouso principal,
foi assumir o pouso em uma roda, sendo essa a situação mais demandante que o mesmo pudesse ser submetido, onde a modelagem foi realizada considerando modelos de meia geometria e viga engastada. Através de análises modais realizadas no software ANSYS, foram obtidos os modos de vibrar da estrutura da asa com suas respectivas frequências a fim de verificar as condições críticas geradas por efeitos aeroelásticos. Para a divergência, a asa foi dividida entre a parte com e a parte sem controle, aplicando as equações para um caso 2D, onde a velocidade de divergência apresentou-se 80,14% acima da máxima de acordo com a VM, demonstrando a não ocorrência da divergência em voo. Para a reversão de controle, foi considerado o modelo de Rhodes, onde a velocidade de reversão mostrou-se 42,13% acima da velocidade operacional da aeronave, comprovando que não ocorrerá reversão durante o voo. A velocidade de flutter foi obtida por meio do método VG, considerando um caso bidimensional com 2 graus de liberdade, onde foram estipulados valores de frequência reduzida e calcularam-se as funções, forças e momentos aerodinâmicos de Theodorsen. Os cálculos demonstraram a não ocorrência do fenômeno, sendo a velocidade de flutter 110% superior à velocidade máxima de operação da aeronave. Vistas as condições adversas do presente ano, foi determinada a impossibilidade de construção de protótipo. Dessa forma, optou-se pelo projeto CAD, que em situações de normalidade antecede a construção da aeronave, executando o papel de conferência dos requisitos e cumprimento dos parâmetros, metas e objetivos, bem como auxilia a identificação de possíveis problemas na manufatura do projeto. Mesmo conhecendo que a ferramenta não apresenta total fidelidade à realidade, tomou-se como modelo o projeto CAD para a estimativa de peso vazio da aeronave, sendo este 2,3 kg. Considerando o aumento de massa em alguns materiais de construção como resina, calculou-se o peso vazio da aeronave em aproximadamente 2,7 kg. Novamente, esses são os apoiadores da competição SAI Brasil Aero Design. E esses foram os principais apoiadores que tornaram o nosso projeto possível. Esse foi o projeto AeroSat 2020. Acreditamos ter desempenhado o nosso melhor e, apesar das dificuldades, permanecemos sempre juntos. Agradecemos sua atenção.